Problemas ambientais urbanos. A gente tem aqui uma fotografia que ela sempre é vista em revistas, jornais e até em exercícios, né? O paradoxo de grandes centros urbanos. A gente tem aqui um condomínio de alto padrão e aqui do lado uma região bem precária, né? Que é a favela de Paraisópolis. Então, isso aqui é um dos grandes problemas dos centros urbanos. Aqui a gente pode observar, infelizmente, um acidente, né, no edifício Wilton Paz de Almeida, em 2018, causou a morte de 9 pessoas. Esse prédio aqui era um prédio comercial, acabou sendo ocupado por famílias de pessoas que não tinham onde morar, e por falta de fiscalização, principalmente dos agentes públicos municipais, teve provavelmente um curto-circuito e pegou fogo, né? Então, pessoas morreram aqui. Então, lamentavelmente, a área central de grandes centros urbanos como São Paulo, alguns prédios abandonados por conta da especulação imobiliária acabam sendo ocupados regularmente. E, infelizmente, alguns acidentes como esses aqui causam mortes. E nem por isso, infelizmente, não acaba sendo um interesse político, né, dos prefeitos recuperar esses prédios ou, pelo menos, fiscalizar devidamente. Gentrificação, esse termo tem origem, na verdade, da palavra gentrification em inglês, que significa enobrecimento. Então, algumas áreas por décadas acabaram sendo degradadas, acabaram dando lugar aí por empreendimentos mais modernos e bem mais caros. Segregação urbana é um efeito, né, uma consequência. A gente percebe então que as áreas que eram degradadas, elas acabavam sendo ocupadas por pessoas de baixa renda. Conforme a gentrificação acabou melhorando e melhorando principalmente a parte da infraestrutura, né, esses lugares ficaram mais caros, né, aluguéis mais caros, então o custo de vida também aumentou. Então há uma segregação. Quem era morador de áreas degradadas, que acabaram sofrendo gentrificação, acabaram tendo que sair dessas áreas, né, dando espaço para pessoas com mais recursos financeiros. Poluição atmosférica é um dos grandes problemas dos centros urbanos. Nós temos aqui, então, lamentavelmente, gases emitidos por fábricas e carros, né, carvão mineral, que é o mais poluente dos combustíveis fósseis, e aqui a queima de diesel e petróleo. Então, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Isso é fruto aí da queima de combustíveis fósseis e, lamentavelmente, isso é um dos grandes problemas das áreas urbanas. Uma das consequências da emissão de dióxido de enxofre é a chuva ácida. Ela também é chamada de transfronteiriça, porque, né, as regiões onde elas são formadas, elas formam essa dinâmica atmosférica que acaba carregando essas nuvens carregadas de chuva ácida para áreas que nem indústrias existem, né? Então tem aqui uma chuva ácida que vai queimar a folhagem das árvores, né, destruir a vegetação. Também a contaminação do solo, né, a poluição do solo, e também a acidificação de lagos, destruindo a biodiversidade. Inversão térmica, isso existe naturalmente. O grande problema é ocorrer em cidades com muita poluição. Então, essas pequenas partículas que vocês estão vendo, elas acabam sendo dispersas com ar quente ascendente. Então esse ar acaba, não que ele fica limpo, mas pelo menos o poluente é disperso. Quando há período de inverno, no mesmo lugar, a gente tem aqui, lamentavelmente, o ar frio mais pesado, ele acaba não dispersando os poluentes. Então a gente percebe aqui, próximo à superfície, tem ar frio e muitos poluentes. O que acontece? Nós temos uma camada aqui de ar quente que impede que haja aqui a descida do ar frio, né? É uma troca, né? O ar quente sobe, o ar frio vai descer. Então a gente tem aqui, lamentavelmente, uma concentração de poluentes. Então esse fenômeno é natural, ele é, na verdade, agravado quando ele ocorre em áreas urbanas. Ilha de calor. Os grandes centros urbanos, eles são repletos de construção aí, né, de concreto, asfalto, se diminui, né, o nível de reflexão dos raios solares, né, o albedo. Então essas áreas aqui elas são mais quentes durante o dia. A gente pode ver aqui a temperatura, né, um pouco acima de 33 graus. Conforme você se afasta do grande centro, você percebe aqui mais cobertura vegetacional, né, são áreas rurais ou mesmo residenciais, que acabam diminuindo a temperatura. Então a gente percebe aqui que há temperaturas abaixo de 30 graus
E nos grandes centros, né, ou no centro urbano, a gente tem aí uma concentração maior de prédios e asfalto, a gente pode chegar aí, como no gráfico, a 33 graus. Aterros sanitários. Por lei federal, não se pode ter mais lixões no Brasil, desde 2014, mas essa não é a realidade, porque são empreendimentos caros, né? Então, algumas cidades têm, mas a grande maioria não tem. Então, inclusive a lei prevê multa, né? É lamentável, né? Tem lugares que nem dinheiro para saúde e educação existe, imagina para cuidar de lixo. Então, a gente percebe que dutos que vão dispersar os gases que são produzidos aqui, né, na decomposição do lixo, que é o metano, e o lixo que é orgânico, ele vai ser colocado em lugares de compostagem, mas o lixo sólido ele fica aqui. Então, existe, logicamente, digamos que uma tentativa de recuperação, mas isso aqui nem sempre dá muito certo, não. A gente tem exemplos aí de até aterros sanitários que tiveram problemas de desmoronamento dessa estrutura aqui. Poluição hídrica, infelizmente, é o que nós temos nos rios do Brasil, uma grande concentração de lixo que ele não é tratado, né? Digamos, não, o esgoto não tratado, e lixo que é jogado também, não só por empresas, mas também pelos cidadãos, né? Os cidadãos aqui no Brasil inteiro praticamente não tem essa consciência, independente de ser pobre ou rico. Você percebe aqui que há muito lixo descartado de forma irregular, principalmente garrafas plásticas. Enchentes, isso ocorre principalmente nos meses de verão no Brasil e nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, infelizmente, por conta da grande concentração de ruas asfaltadas, áreas concretadas, torna o solo impermeável. Então, essa água ela não consegue se infiltrar no solo e acaba enchendo a calha dos rios e a margem acaba sendo alagada. Então, uma tentativa de reduzir isso aqui seria, na verdade, tirar, né, esse concreto, esse asfalto em áreas que poderiam acabar captando essa água, ou pelo menos tirando essa água da superfície, né? A infiltração ela é necessária.